A maior seca da história do Brasil já afeta o país de forma generalizada, segundo a análise do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, o CEMADEM. A única exceção é o Rio Grande do Sul. A estiagem mais severa, até então, havia sido registrada em 2015, quando a falta de chuva atingiu apenas uma parte das regiões do país. A previsão é preocupante. Setembro costuma ter uma combinação de temperaturas elevadas e precipitação abaixo da média. Com isso, os impactos podem se estender até novembro e atingir setores como saúde, energia e a agricultura. Eu sou William França e é para falar sobre esse panorama e os impactos sobre o agro que eu converso agora com o presidente da Comissão Permanente de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural aqui da Câmara, deputado Evair Vieira de Mello, que representa o Espírito Santo pelo PP. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Olha, agradeço a oportunidade, um tema que realmente está trazendo preocupação para todos nós e que realmente nos assusta, porque isso era previsível, né? Você citou o CEMADEM, mas outros organismos de controle e monitoramento já alertavam para essa seca. Naturalmente, a gente sabe que o mês de agosto e setembro, os ventos se intensificam, principalmente no interior do Brasil. Portanto, o governo não ter se preparado para dar resposta de imediata a esse incidente é o que mais nos impressiona. A impressão é que o governo subestimou esses indicativos de seca, não se preparou e, naturalmente, agora apagar fogo é muito mais difícil. A gente pode até já falar das queimadas, que é um outro dado mais surpreendente, mas como que o agro pode, uma vez que há essa condição climática que a gente não tem, ninguém tem controle sobre ela, o que o agro está tentando se resolver ou como ele pode tentar passar por esse período? Naturalmente, o agro brasileiro trabalha com essa previsibilidade. A gente sabe que esse seria um ano escasso de chuvas e se as chuvas possam vir agora em 24, vão vir na forma mais tardia e, naturalmente, o agro se prepara para isso. Você retarda a colheita, e, claro, isso traz impacto no processo final, você retarda as compras, naturalmente, a questão de preparo do solo e preparação do solo, tem toda uma organização. Hoje, o agro brasileiro ele é muito disciplinado por essas questões dessas regras climáticas. Nós já estamos alertados para isso, mas é claro que a conta vai chegar. Você, naturalmente, tem uma redução de área plantada, você tem uma expectativa de colheita menor em função não só da redução de área, mas também do crescimento vegetativo, da granação. Você fala em grãos de soja, ou de milho, ou de café, ou de arroz, ou de feijão. Se você tiver uma redução de 10% ou 15% do tamanho do grão, isso tem um impacto no volume e na quantidade. Imagina o leite, por exemplo. Uma grande parte do leite do Brasil ainda é a pasto aberto. Você tem uma redução da oferta de pastagem, de leguminosas e, naturalmente, você tem uma dependência maior de grãos vindo de outras regiões, então tem todo o impacto. Então, isso, pelo que o senhor está falando, tem um resultado, impacto econômico. Né? Isso tem um impacto econômico não só no mercado, como na vida dos nossos agricultores. E, naturalmente, nós já temos no Manual de Crédito Agrícola também, nós já temos as previsões dessas prorrogações, porque a agricultura é negócio a céu aberto, a agricultura não tem contra-cheque. E são essas variáveis, nós temos um complicador para esse período do ano, que além da seca, grande parte do Brasil a temperatura cai em excesso, naturalmente vem a geada, que já trouxe prejuízo para a fruticultura aí naturalmente no Santa Catarina, o próprio Rio Grande do Sul, que nesse momento não tem um problema com a estiagem, mas o Rio Grande do Sul vem de um longo período de estiagem e um excesso de chuva. Então o Rio Grande do Sul também tem um impacto econômico, talvez a maior catástrofe da sua história, nessa sequência de seca, seca extrema, né? Seca extrema, que já tinha um prejuízo, naturalmente, agora com essas chuvas extremas. Santa Catarina, o frio bastante intenso, traz um prejuízo, principalmente para a área de fruticultura. Quando você entra no Paraná, por exemplo, já sofre as pastagens, já sofre o café, por exemplo, já tem um problema com a geada agora, que a geada precisa dessa umidade relativa do ar muito baixa, o que está se confirmando. Então, isso vai trazer, sim, um comprometimento na expectativa de colheita, nós vamos ter uma redução de área plantada e, obrigatoriamente, nós vamos ter que trabalhar aí com a renegociação de dívidas dos nossos agricultores, porque a expectativa de honrar um compromisso é em cima daquilo que for plantado. Você tem uma redução de área e uma redução de colheita, o mercado parece não muito mais favorável. Enquanto isso tem um impacto na economia, que você já começa a ter um problema também de abastecimento de água.
porque naturalmente a água é a mesma. Então já começa um problema de falta de água também. Mesmo as áreas de agricultura que usam a irrigação começam a ter um regramento em função do que a prioridade principal é o abastecimento humano. Tem uma competição, né, e como você não tem oferta disponível, então nós caminhamos para ter realmente um sinal muito ruim da safra a ser colhida, que vai impactar normalmente nos preços, na oferta, normalmente na economia como um todo, porque grande parte disso do agro brasileiro é para exportação. Você vai ter uma redução de proteína animal, você vai ter uma redução de grãos, possivelmente a nossa balança comercial também nos próximos anos vai ser prejudicada. O senhor citou o mercado externo, mas tem o mercado consumidor interno também que vai sentir esse impacto daqui a pouco. O que acontece, que se você tem uma redução, naturalmente o mercado ele alto se regula, possivelmente você tem um problema não só para o mercado da exportação, e você tem um problema no mercado interno. Nesse momento, o poder de compra do consumidor está cada vez em queda. Nós temos um problema de inflação por uma combinação de fatores, a inflação em alta. Normalmente você vai ter um aumento de custo para o consumidor final. Isso também, naturalmente, vai significar uma redução do consumo interno. Então, o cenário futuro de médio prazo não é nada favorável para a produção agropecuária, nem para o agro exportador, nem para o agro no mercado interno e para o consumidor. Nós vamos ter piques, por exemplo, de alguns produtos sazonais, em função da seca e do frio intenso. Possivelmente a fruticultura sofre muito com isso. Você tem problema de pragas e doenças e redução de oferta, o que pode impactar na oferta elevando os preços, e naturalmente para o cenário futuro também você tem essa redução. Então, o agro que carregou o Brasil nas costas nos últimos anos, tanto para o abastecimento do mercado interno quanto para a balança comercial, possivelmente vai ter uma frustração muito forte para o ano seguinte, de 2025. E, claro, o plano safra que veio num volume ofertado interessante, mas por uma combinação de fatores, também com juro muito alto. Então, para o produtor também é muito ruim, porque o dinheiro disponível também está muito caro. Então, volto a dizer, o cenário não é nada animador para o agro brasileiro para os próximos anos. O senhor, à frente da comissão, que é uma comissão das mais importantes e mais conceituadas aqui da casa, deve certamente estar conversando ou falando com os ministros e os responsáveis pela área. O que vem do governo federal? O que o senhor está sentindo de lá? Nós precisamos, o governo tem uma limitação de financeira para poder socorrer o setor cresceu muito. Nós temos uma relação, um diálogo permanente com o ministro Favro, principalmente, mas o foco não é nem o Favro, o foco é a economia. Então, o Favro tem entendido essa causa nossa para que possamos, inclusive, entrar aí com os fundos garantidores, que é extremamente importante, aperfeiçoar as ferramentas de seguro, porque uma vez que eu tiver segurado ou tiver um fundo garantidor, eu consigo captar dinheiro barato no mercado com essa garantia, realmente redefinir essa redistribuição de alimentos no Brasil, porque também eu não posso sangrar tudo isso aos nossos agricultores. É um planejamento de médio a longo prazo. Então, criar um ambiente para que o agricultor permaneça na sua atividade, com segurança jurídica, com dinheiro barato, com fundo garantidor, com ferramentas de crédito interessantes, é muito bom para que possamos fazer essa transição. E, é claro, em medidas emergenciais, essa prorrogação dos compromissos nossos é extremamente importante, porque eu não posso tirar o agricultor do negócio. Eu não posso desestimular o agricultor do negócio. Então, nesse momento, o governo precisa fazer um esforço em outros segmentos e dar essa condição com o agro para que o agro faça essa travessia. Ela não só, nós na comissão estamos trabalhando essa ferramenta para dar total condição para avançar naquilo que o Ministério nos propôs, mas é preciso esse convencimento político do governo como um todo. O Brasil não pode perder essa segurança que tem na produção do agro, para que eu também não possa perder, extremamente importante, essa coisa do meu cliente final. O Brasil é um país que no agro tem uma marca muito importante, que é honrar compromisso. Né? Quem vende, entrega. Nós tivemos, por exemplo, no café agora um problema, uma frustração de safra no café, do conilon, do café arábica, em torno de 20% a 30%, uma frustração de rendimento final. No conilon, essa expectativa em torno de 50%. Porque nós tivemos um problema efetivo de granação, de enchimento do grão. Uhum. Então, nós tínhamos expectativa de entrega de café que nós não vamos conseguir fazer essa entrega. E, naturalmente, esse agricultor ele está exposto porque ele precisa desse apoio governamental para fazer essa travessia, criar esse ambiente, naturalmente, reduzir ou mitigar o impacto dessa questão da temperatura nesse ano, que é a questão da seca, que veio o agravante fogo.
né, que afetou naturalmente regiões importantes do estado de São Paulo, região do centro-oeste brasileiro. Isso é um agravante porque aumenta muito o risco. Você pega o setor de sucro e álcool, o setor sucro-alcooleiro, né? O setor sucro-alcooleiro. Que foi o mais atingido. Que foi o mais atingido. Uma área de pastagem foi fortemente atingido. Isso tem um impacto na economia como um todo, porque você está tratando, é uma produção agropecuária, mas ela tem uma relação direta com o consumidor final. Então o governo precisa ter essa responsabilidade, chamar para si essa responsabilidade, cortar outras gorduras, porque ele vai ser obrigado a socorrer o agro para não ter um desabastecimento no futuro. Deputado Evair, muitíssimo obrigado por sua explicação, que é bastante ampla e há desdobramentos. Fica o convite para o senhor voltar para a gente conversar sobre outros aspectos desse problema que é grave. Olha, eu agradeço a oportunidade e sempre deixar essa mensagem que o agro não é algo isolado, ele não é um membro fora do corpo. A vida do agro brasileiro ela tem relação com os consumidores, que precisam ter alimento nas suas mesas todos os dias, precisam ter oferta desse alimento. Esse alimento também cumpre um papel da balança exportadora. Agora, o que não deixar claro, nós precisamos de alimento a preço justo para quem consome, mas não às custas de quem produz. O agricultor também precisa de ser remunerado porque é daí que ele tira a sua fonte de renda. Muitíssimo obrigado novamente. E eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre o projeto e os trabalhos da Comissão de Agricultura, sobre os quais conversamos aqui, ou mesmo sobre todas as outras discussões do Parlamento? Acesse nosso portal na internet, câmara.leg.br. Para rever e compartilhar esta entrevista, busque a página da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.